Eu sou o professor Sérgio Henrique Faria e vamos conversar agora a respeito de como vender e negociar melhor com técnicas de PNL, Programação Neurolinguística. Eu sou professor de marketing, de vendas e negociação, dou aula em universidades há mais de 15 anos e sou diretor do Instituto Estúdio da Mente, onde trabalhamos com PNL, hipnose, cursos, treinamentos e terapias. Para saber um pouquinho mais do meu currículo, é só dar uma pausa e dar uma lidinha aí do lado, ok? Então vamos conversar a respeito do que agora? Vamos falar um pouquinho a respeito das etapas do processo de vendas, vamos explicar o que é a PNL, os critérios que as pessoas utilizam nas suas compras, estilos de pensamento, sistemas representacionais, metamodelo de linguagem, rapport, linguagem corporal, gatilhos mentais e mais algumas outras dicas para vendas e negociação. Qual que é a importância de você acompanhar esse nosso bate-papo? Às vezes, nas palestras que eu faço por aí, eu pergunto, quem aqui trabalha com vendas? Algumas pessoas levantam as mãos e eu falo, olha, todo mundo trabalha com vendas. Todos nós vendemos ou um produto, ou um serviço, ou uma ideia. Seja na empresa, ou seja em casa, ou na escola, ou seja, todos somos vendedores de produtos, serviços e ideias. Então vamos lá. Falando um pouquinho da etapa do processo de vendas. O processo de vendas tem 7 etapas. A primeira, prospecção de clientes, preparação para a visita de vendas, abordagem de clientes potenciais qualificados, realização de apresentação de vendas, controle de objeções, fechamento de vendas e formação de relacionamento de longo prazo. Vamos entender melhor cada um desses pontos. Primeiro, prospectar clientes. O que significa prospectar? É você procurar, localizar e ir atrás de novos clientes para você. Esses clientes podem ser pessoas físicas ou pessoas jurídicas. Onde você pode arrumar clientes? Tem várias maneiras. A melhor e a mais confiável é por meio de indicação de clientes já existentes. Sempre que você tem um cliente que indica uma outra pessoa, essa pessoa sempre vai vir com mais confiança em você. Então é a melhor maneira. E claro, para você receber indicações, você deve prestar sempre um excelente serviço. Manter contato com pessoas influenciadoras ou pessoas formadoras de opinião, também é uma maneira muito bacana. Quando você consegue impactar um formador de opinião, essa pessoa vai impactar uma série de outras pessoas para você. Daí a importância de você conseguir chegar nessas pessoas. Algumas pessoas contratam estagiários ou vendedores júnior para ajudar, e também você pode prospectar em amigos, em clubes, faculdades, igrejas, baladas, velórios, onde você quiser. Desde que você não se torne um chato de galochas, todo mundo pode ser um cliente potencial para o seu produto ou serviço, ok? Bom, segundo passo, preparação para a visita de vendas. O que eu posso falar aqui? Quando você está se preparando para visitar um cliente, a dica que eu dou é a mesma para aquelas pessoas que vão fazer uma entrevista de emprego. Você precisa pesquisar sobre o seu cliente. Então, antes de você ir até lá, mesmo que seja uma empresa, uma pessoa física, você vai entender o que esse cliente pode querer de você. Quais poderão ser as necessidades, os desejos, as ansiedades dele, para que você já chegue lá mais preparado. Se for uma empresa, por exemplo, você vai pesquisar o tipo da empresa, o porte, o que mais ela vende, além do seu produto, quem são os clientes dessa empresa, quem são os fornecedores dessa empresa, quais são os concorrentes dessa empresa, pontos fortes, pontos fracos. Você sabendo todas essas informações, certamente na hora da sua visita, você vai estar muito bem municiado com informações para o seu bate-papo e para as suas argumentações.
Então, é uma parte importante fazer a pesquisa antes de visitar os seus clientes. A abordagem de clientes potenciais e qualificados. Aliás, o que são clientes potenciais? Cliente potencial é aquele que pode vir a ser o seu cliente. Ele tem potencial para isso, tá? Então, aqui seria o primeiro contato com o cliente. E por que é importante? Porque é a única oportunidade que você vai ter de ter o primeiro contato. E a primeira impressão, a gente sabe como é importante. Aí que o vendedor e cliente vão começar a se conhecer um pouquinho melhor. Então, você já vai começar a usar algumas técnicas de persuasão, de comunicação, a gente vai ver um pouquinho mais adiante, e estabelecer, começar, iniciar um vínculo de confiança. Ok? Depois, realização da apresentação de vendas em si. Bom, geralmente, neste momento, o vendedor vai chegar lá, apresentar a empresa, falar da empresa dele e tal, vender a empresa, e falar do produto dele. Então, sou da empresa tal, que é uma empresa que tem uma tradição no mercado, desde tal, vendo produto X, Y, Z. Neste momento, é importante você envolver o comprador de maneira que você consiga conversar e tirar dele informações sobre quais são as necessidades dele, fazendo perguntas. A partir daí, você vai poder fazer a demonstração do seu produto em cima daquilo que ele acha que é interessante. E aí você faz uma apresentação mais pormenorizada e detalhada, apresentando todas as vantagens e benefícios do seu produto. Ok? O que é importante de você se lembrar quando for fazer a sua apresentação de vendas? Primeiro, faça sempre o contato com hora marcada. Por quê? Se você chegar lá meio de surpresa e não marca a hora, pode acontecer do comprador ou negociador ter um outro compromisso daqui a pouquinho e te atender rapidamente só para você não ficar no vácuo. Mas a cabeça dele não vai estar focada em você, ele pode estar preocupado com outra coisa. Então, quando você marca o horário, aí ele está consciente que aquele momento é para você. Aparência, isso já é muito conhecido, é muito importante. Então, você vai passar a imagem da empresa e vai passar a imagem do seu produto. Se o cara não te conhece, o comprador não te conhece, ele vai fazer uma imagem de você pela maneira que você fala, que você se veste, que você age. Ouça atentamente o cliente para entendê-lo. Alguns vendedores, na ânsia de expor a sua empresa, o seu produto, falam e não deixam o cliente falar nada. Isso é um erro. Claro que você precisa expor, colocar aquilo que é importante, mas é muito importante você deixar o seu cliente falar, você entender, investigar aquilo que é importante para ele. E aí você faz aquela venda cirúrgica exatamente do momento e da maneira que tem que ser feita. E ajude o seu cliente no diagnóstico das necessidades. Seja sincero, seja honesto, seja um consultor, não apenas um vendedor. Tem uma experiência muito bacana que eu gosto de contar, que aconteceu comigo. Outro dia eu estava aqui em casa, aí nós ligamos ao mesmo tempo aqui os computadores todos, temos 3 computadores, e televisão, e micro-ondas, aí foi tomar um banho num banheiro, foi tomar banho no outro, pum, caiu o disjuntor. Aí falamos, poxa, e agora? Temos que trocar esse disjuntor porque é complicado. Aí eu fui na loja de material de construção, um colega meu falou, compre esse disjuntor assim, assim, assado, e a gente coloca aqui. E eu fui pedir aquele disjuntor. E o balconista, em vez de me trazer logo, ele falou assim, para que você quer? Qual que é a sua necessidade? Aí eu expliquei para ele, aconteceu exatamente isso, isso e isso. E ele falou, não, então você não precisa levar esse disjuntor. Esse disjuntor seria, se você estivesse numa empresa e tal, para você este aqui é muito mais barato, ele é excelente, vai cumprir com certeza a função que você precisa. E ele me vendeu um outro excelente, muito mais barato. Ou seja, ele se preocupou com a minha necessidade, ele fez um papel de consultor, e eu passei a confiar completamente nele e naquela loja. Então, sempre que eu penso em comprar alguma coisa, eu não tenho dúvidas e vou lá na loja comprar com ele. Não é legal?
Bom, o que mais? Controlando objeções. É normal, durante o processo de vendas ou negociação, que haja objeções. Alguns vendedores têm certo receio de objeções. E se acontecerem objeções? Gente, objeção faz parte do negócio. O que você pode fazer ou se preparar para uma objeção? Primeiro, deve-se conhecer muito bem o seu produto, conhecer muito bem o mercado, inclusive os produtos concorrentes. Se você quer vender o seu produto e argumentar que ele tem vantagens sobre os outros, como você vai fazer isso se não conhece o produto dos outros? Então você tem que conhecer tudo. Segundo ponto, identificar se essa objeção é verdadeira ou falsa. Tem objeções que são reais e tem objeções que são desculpas. Se a objeção é apenas uma desculpa, ele está inventando algo, isso é mais difícil, porque o cara está dando uma desculpa, ele quer te dispensar. Como que você vai descobrir? A pessoa está mentindo, né? Se você começa a estudar um pouquinho a questão de leitura corporal, então você já vai logo se ligar que ela está dando uma desculpa. Agora, se a objeção é verdadeira, é um ótimo sinal. Significa que ela está interessada no seu produto. Então já é um passo a mais para você realizar a venda. E aí você vai utilizar técnicas para superar objeções ou transformar objeções em vantagens. Tá? A PNL tem várias dessas técnicas. A gente vai falar um pouco mais disso mais para frente. Bom, aí vem o fechamento da venda. Não pode ter medo de fechar a venda. Tem vendedor que faz tudo certinho, tudo bonitinho, na hora de fechar a venda o cara trava. Aí fica naquela, né, situação. Então, feche a venda, não tenha medo. Pegue o melhor momento. Então, tem que ter essa percepção, o feeling. Quando vai ser o melhor momento? Tem vendedor que deixa passar essa janela e aí ele perde isso aí. E, né, então, isso é muito importante. Tem até um caso interessante que aconteceu, que a pessoa fez um pecado aí no fechamento da venda. Ela estava vendendo aqueles exaustores de colocar nos tetos das fábricas, que ficam girando, né? E ele fez tudo certinho, fez a apresentação, a venda. O cara falou, poxa, legal e tal. Conseguiu, inclusive, fechar a venda. E quando ele assinou, ele falou assim, ó, pode ficar tranquilo, você fez um ótimo negócio, eu vou pedir todos os cuidados possíveis para calafetar direitinho, para não ter nenhum risco de quando chover, entrar água, vazar nada, tá? Aí o cara falou, como assim? Tem perigo de entrar água quando chove? Você não contou isso. Minhas máquinas valem milhões de reais cada uma. E aí, quase que ele põe tudo a perder. Até ele explicar, não é bem assim e tal. Então tome muito cuidado para não exagerar, às vezes, né, na boa intenção e falar aquilo que você não deve. Ajuda, se você tiver na manga também, algo a mais. Alguma concessão, algum prazo, um descontinho, para aqueles momentos que o cara está ali, só falta aquele empurrãozinho, aí você saca aquilo que você tem na manga. E tem aquele argumento também muito conhecido, que é estímulo de urgência. Você percebeu quando você vai no shopping olhar alguma coisa na loja, o vendedor não quer deixar você sair. Você fala, eu vou dar uma pesquisada. Não, compra agora e tal. Porque ele sabe que se você sair, as chances de ele vender caem bastante. Então a mesma coisa acontece quando você está com a pessoa e a pessoa de repente quer dar uma esticada, você pode usar aquele argumento, olha, só que a gente vai conseguir segurar até o final do mês, a tabela virou já ano passado, nós estamos segurando a tabela do ano passado, ou nossos estoques, esse preço vai até o final do nosso estoque, ou seja, uma pressãozinha para o cara aí agilizar, né, a sua compra, ok? Muito bem. Fechando a venda ainda, olha que interessante. Se você tem um bom produto e você fez aquela apresentação show para o cara, você nem vai precisar se esforçar para fechar a venda. Ele vai querer comprar, poxa, eu quero comprar isso, onde que eu assino? O seu trabalho já não vai ter um trabalho de fechamento da venda. Então tá aí a importância de você fazer uma boa apresentação. Fazendo isso, a venda se fecha automaticamente. E aí, por último, mas não menos importante,
o pós-venda, que é a formação de relacionamento a longo prazo. Antigamente as pessoas não se preocupavam muito com isso. Se você pegar alguns comerciantes lá do passado, eu lembro que eu conheci uma pessoa que vendia carro, e ele falava assim, importante é eu vender, não me interessa como. Então ele tinha carro que tinha defeito, carro bichado, o cara entrava lá, ele via um cifrão entrando na loja e fazia de tudo para empurrar os carros lá. Quando o cara ia para casa, via que o carro não prestava, não sei o que lá, mas não interessa, ele vendeu o carro. Essa visão mudou. Então hoje, quando a pessoa está numa concessionária, uma agência e vê um cliente entrando, ele não vê mais um cifrão entrando, ele vê um monte de cifrões. Ou seja, se eu atender bem essa pessoa, se eu vender um bom produto para ela, se ela gostar, quando ela for trocar, ela vai voltar aqui comigo de novo. E de repente volta a esposa, volta o filho. Então isso é você formar vínculo, formar relacionamento. Para isso, procure não fazer contato com o seu cliente só na hora da venda. Quando o produto for entregue, acompanhe. Acompanhe depois de um tempo, e aí, como é que tá? Tá tudo certo? Tá gostando? Algum problema? Você pode fazer contato com o seu cliente também em datas especiais. Eu fiz um esquema bacana com uma ex-aluna minha. Ela tinha uma loja de flores, né? E ela perguntou, professor, eu queria melhorar lá o esquema, o movimento da minha loja. E nós fizemos um trabalho juntos e tal. E aí eu fiz o seguinte, vamos trabalhar com marketing de relacionamento. O que eu sugeri? Você vai cadastrar todos os seus clientes na loja, tá? E comprar um programinha que marca as datas importantes de aniversário e tudo mais. Bom, para conseguir fazer esse cadastro, ela teve que colocar algum atrativo. Ninguém gosta de ficar preenchendo os cadastros. Então todo mundo que preenchia o cadastro ganhava o número para concorrer ao sorteio de uma cesta muito bonita que ela tinha lá. Então ela ficou um bom tempo aí, semanas e semanas, até conseguir cadastrar todo mundo. Então, aniversário da esposa, aniversário de casamento, todas as datas importantes. E quando ela ligava o computador dela de manhã, o programinha já avisava, hoje é aniversário de fulano, aniversário de casamento não sei de quem, ele ia listando tudo isso. E ela ligava, né, para a pessoa para dar os parabéns. Então ela me contou que é muito comum ela ligar para uma pessoa, ô, seu Paulo, bom dia, parabéns. Ele fala assim, mas parabéns por quê? Eu estou fazendo aniversário. Não, esse aniversário de casamento, hoje, cara. Nossa, ainda bem que você me lembrou, nunca lembro, minha esposa me matar e tal, não sei o quê. Ah, só quer que manda uma cesta para ela? Poxa, que legal, manda uma cesta lá para minha casa, vai ficar super feliz. Então, olha só, ela vendia, impulsionava o negócio dela e o cara ainda ficava muito feliz e grato para ela. É uma maneira de fazer marketing de relacionamento e com isso você pode gerar, né, relacionamentos, até uma certa amizade com seus clientes. E se você tiver um cliente que gosta de você como amigo, ele não te troca por outro cliente e ele vai defender e indicar você para todo mundo. Isso não tem preço, não é verdade? Bom, vamos falar um pouquinho de PNL, já que o tema é vendas e negociação com PNL e muitas pessoas não sabem o que é PNL. PNL é programação neurolinguística. O que é programação neurolinguística? Estudo da estrutura da subjetividade na mente humana. Isso aí não ajudou muito, né? Ela estuda os padrões criados pela interação entre o cérebro, a linguagem e o corpo. O que mais? Ela investiga como o cérebro e a mente funcionam, como nós criamos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos estados emocionais, comportamentos e como nós podemos direcionar, modificar isso em nós e também nas outras pessoas. Olha que bacana. Então, a programação neurolinguística ela é considerada como um manual de instruções do cérebro. Você aprende a identificar como conhece o cérebro, e aí você sabe lidar melhor com ele. Quem quiser se aprofundar sobre esse tema, visite o meu site ou o meu blog. Você colocando o meu nome lá, Sérgio Henrique Faria, ou Estúdio da Mente, no Google, você vai achar o meu site e o meu blog. Lá tem várias informações sobre PNL e também indicações sobre livros, fotos de livros, falando um pouquinho. Eu coloquei uma foto de um livro aí, na verdade,
porque esse livro é um livro que eu sou coautor, em toda uma puxadinha de sardinha nele, né? Mas tem vários outros livros bem bacanas lá que eu comento também. Bom, vamos seguir. PNL em vendas e negociação. O que ela faz? Ela vai utilizar modelos de comunicação para identificar como funciona a mente do cliente e como podemos nos comunicar com ele usando a sua linguagem e usando os seus critérios. Isso é muito interessante. Além disso, ela utiliza ferramentas de persuasão para podermos chamar a atenção do cliente, despertar o seu interesse pelo produto ou serviço, estimular o seu desejo de comprar e levá-lo à ação. A PNL também utiliza técnicas para gerar empatia, confiança, superar obstáculos, transformar objeções em vantagens e fazer fechamentos consistentes. Então é muito bacana, são técnicas bem diferentes, bem mais avançadas do que as técnicas convencionais de venda. Bom, fala um pouquinho de manipulação e persuasão. A PNL ela é considerada por muitos, talvez, a ciência mais persuasiva que existe. De fato, teve uma vez, no final do meu curso, os meus cursos de PNL, eles têm 2 dias, é um final de semana, né? E uma das pessoas, uma mulher, chegou e falou, olha, professor Sérgio, eu vou ser bem franca, eu não gostei de algumas coisas no seu curso. Eu falei, é mesmo, o que foi? Eu achei uma coisa muito manipulativa. Eu achei que você ensina demais a manipular as pessoas. Eu achei isso muito perigoso. Achei que isso jamais deveria ser ensinado assim, de uma maneira aberta para qualquer pessoa. Aí eu falei, ok. A PNL, ela não é manipulativa. Ela não é má nem boa. Ela é uma ferramenta poderosa, sim, mas ela não é feita para você manipular. É como uma faca. Pode ser usada para você se alimentar ou para você matar. E aí eu expliquei qual era a diferença entre manipulação e persuasão. Persuasão é você estabelecer a confiança com a pessoa. Aí você utiliza a emoção, porque quando você utiliza a emoção, você mexe com a pessoa. A gente vê muitas propagandas aí que utilizam a emoção, tá? E a lógica, o racional. Ou seja, eu dou motivos racionais, lógicos, reais, para a pessoa, mostrando que aquele produto vai fazer bem para ela, mexo com a emoção, gero uma empatia, uma confiança, então eu estou persuadindo a pessoa. Na manipulação é diferente. Eu vou gerar a emoção, que nem sempre é positiva, vou utilizar de falácias ou de mentira, vou omitir algumas coisas que eu deveria falar, mas como eu sei que não vai ser bom para ela, eu escondo. Né? Então, eu estou manipulando. Ou seja, a manipulação seria a persuasão sem a ética. Se você quer saber mais de manipulação, tem uma série muito bacana, né, que tem inclusive no Netflix, que é o House of Cards. House of Cards. Conta a história de um político e tal, e que quer a todo custo conquistar cargos lá, e mostra muito bem como é trazida toda essa questão da manipulação. Vale a pena assistir, é uma série muito bacana. De qualquer maneira, quem foi persuadido a comprar alguma coisa, desde que você esteja vendendo alguma coisa boa, e você deve acreditar que é boa, a pessoa acaba se sentindo bem, porque você fez um bem para ela. Quem foi manipulado, invariavelmente vai se sentir enganado, usado, vai se arrepender, vai ficar com raiva, e não vai voltar nunca mais para comprar nada de você. Então, sempre com ética, sempre persuasão pode ser feita, manipulação, não. Critérios. Critérios são muito importantes nas vendas. Os critérios fazem parte dos mapas das pessoas. Opa, mapa? Como assim? A PNL tem um conceito muito interessante de mapa e território. O que é isso? Quando você olha lá para fora, tudo que você vê é um território. Tudo que está acontecendo é o território. Todas as pessoas veem aquilo. Só que quando eu vejo o território, eu vou interpretar da minha maneira.
de acordo com a minha criação, com as minhas crenças, com a minha educação, com a minha religião, com tudo que eu aprendi. Eu vou julgar, interpretar, tirar as minhas conclusões do que é certo, do que é errado, do que é feio, do que é belo, etc. Esses são os meus mapas. O meu mapa é diferente do seu mapa. E nós devemos sempre respeitar os mapas das pessoas. Então, você vai descobrir quais são os critérios que o seu cliente usa para escolher as coisas, o que é importante para ele, e qual a escala de importância. Como que você faz isso? Perguntando. Então, o que é mais importante para você em um investimento, por exemplo? Poderia perguntar a um gerente de banco. Tem cliente que vai falar, para mim o mais importante é a segurança. O outro vai falar, para mim o mais importante é a rentabilidade. Quem que está certo? Não tem certo ou errado. Cada um tem o seu mapa. E você vai respeitar e fazer a venda em cima do critério que ele acha importante, não que você acha importante. Mesmo que você ache aquilo errado, não importa. Você deve respeitar o mapa e os critérios de seu cliente. Estilo de pensamentos ou metaprograma. O que é isso? Então, como as pessoas analisam o mundo, tem a ver com critérios também. Então, é importante você conhecer os metaprogramas das pessoas, que são usadas em várias áreas. Os comunicadores, eles vão moldar a sua maneira de falar, a sua linguagem, como apresentam os produtos e serviços, aos metaprogramas das pessoas. Espera aí, explica melhor, Sérgio. Por exemplo, vou dar um exemplo de metaprograma. Existem vários metaprogramas, tá? A gente explora e detalha cada um deles no curso, só que eu vou falar sobre um para vocês entenderem como que é. Metaprograma movendo-se em direção a versus afastando-se do problema. Então, todos nós vivemos pensando o seguinte, ou nós buscamos prazer, ou nós estamos fugindo da dor. Está na mesma linha, prazer e dor. Só que as pessoas, umas vão fugir da dor e outras vão focar o prazer. Então, vou dar um exemplo. Outro dia eu estava na universidade e perguntei para o meu aluno, por que você está fazendo esse curso de pós-graduação? Alguns alunos me respondiam o seguinte, eu quero fazer o curso de pós porque quem não tem pós não consegue arrumar um bom emprego. Hoje quem não tem pós-graduação é mandado embora. A empresa está cortando um monte de cargo lá, só está sobrando os mais qualificados. Olha só, ele está o quê? Fugindo da dor. Ele está fazendo porque se ele não fizer, ele pode se dar mal. Já outros alunos responderam o seguinte, eu estou fazendo a pós porque eu sonho em pegar o cargo de direção lá na frente. Eu quero fazer porque eu quero me qualificar, visando uma outra empresa maior. Então, veja só, ele está fazendo, focando o prazer. Vocês percebem a diferença? Quem que está certo? Tem certo ou errado? Não. Cada um tem as suas motivações. Mas ambos estão certos. Então, você deve respeitar e pensar o que o seu cliente está falando para você. Aquilo que ele quer ou aquilo que ele não quer. E você vai vender para ele exatamente assim. Então, se eu fosse vender um curso de pós-graduação para uma pessoa, durante o bate-papo, eu já ia detectar esse tipo de conversa dele, se ele está fugindo da dor ou buscando o prazer. E toda a minha argumentação de venda seria em cima disso. Se é o cara que está fugindo da dor, eu ia falar, realmente, fazendo um curso de pós-graduação vai te dar muito mais segurança, você vai estar sempre na lista lá, um dos últimos, eles vão nem olhar e tal, na questão de ser mandado embora. Então, dando sempre segurança. O cara que está buscando prazer, eu vou alimentar os sonhos dele, alimentar aquilo que ele acha que é mais interessante, fazer os olhinhos dele brilhar quando ele pensa em curso de pós-graduação. Então, você pode vender um produto ou promovê-lo pelo que ele faz ou pelo que ele não faz. Mesma coisa a pessoa que vai comprar um carro. Você pode vender um carro dizendo que ele é rápido, que ele é econômico, que ele é bonito, ou seja, a pessoa está buscando prazer.
Ou você pode vender um carro dizendo que ele não consome muito combustível, ele não tem manutenção cara, não é visado para roubo, não é muito difícil você revender ele, ou seja, é para a pessoa que tem medo da dor. O mesmo carro, argumentos diferentes. Isso faz toda a diferença no processo de venda. Este é um dos metaprogramas, tá? Existem, como eu falei, vários outros. Sistemas representacionais. O que são sistemas representacionais? São os diferentes canais por meio dos quais nós tomamos consciência do mundo, das informações ao nosso redor. Nós percebemos o mundo vendo, ouvindo e sentindo. Esses são nossos sistemas, nossos canais representacionais. Só que nós temos preferências. Algumas pessoas gostam mais de ver, outras pessoas preferem ouvir e outras preferem sentir. Então, é importante você saber em você e no seu cliente como que isso funciona. Por exemplo, vamos imaginar que eu tenho 3 casas à venda e você vai comprar uma delas. Então, vou fazer a propaganda dessas casas para você. Veja qual que você prefere. A primeira casa chama atenção por sua beleza. Seu interior é claro, muito bem decorado. E tudo parece muito bem planejado. Vários ambientes são iluminados por luz natural. Seu exterior chama atenção pela arquitetura moderna e futurista. É impossível olhar essa casa e não se apaixonar. A segunda casa dizem que não há lugar mais silencioso para morar. Dentro da casa é como se morássemos sozinhos no mundo. Podemos ouvir com detalhes os sons das fontes de água, da música ambiente. No quintal podemos ler um bom livro ao som dos cantos dos pássaros, como se vivêssemos no interior. Já a terceira casa, ao entrar já sentimos uma energia positiva. Feitas com material que isolam do frio e do calor, ela é confortável em qualquer estação do ano. Por ficar junto à natureza, podemos sempre sentir o perfume das flores na primavera. Sua construção, sólida, passa a sensação de segurança e seu interior oferece todo o aconchego para o descanso. Qual casa você preferiu? Na verdade, eu estou oferecendo a mesma casa. A diferença é que eu descrevi a primeira casa para as pessoas que são mais visuais, dando ênfase àquilo que é importante para a pessoa visual. A segunda casa eu descrevi dando ênfase para os auditivos e a terceira para os sinestésicos. Olha que interessante. Se você, de repente, escolheu a casa B, talvez você seja mais auditivo. Se você escolheu a A, mais visual. E assim por diante. Com relação ao sistema visual. O sistema visual é aquele por onde nós criamos nossas imagens, nossas visualizações, quando a gente fantasia, imagina ou lembra de cenas. Se você quiser acionar o seu sistema visual agora, basta você se lembrar da última viagem que você fez. Lembra uma cena bacana dessa última viagem agora? Pronto, você acionou o seu sistema visual. O sistema auditivo usamos para ouvir música, falar com a gente mesmo, pensar. Então, se você quiser acionar o seu sistema auditivo agora, lembre-se daquela música que você mais gosta. Como que é o refrão dela mesmo? E a voz daquela pessoa que você ama? Pronto, você acabou de usar o seu sistema auditivo. E o sistema sinestésico, ele é composto por nossos sentidos, tato, consciência, equilíbrio e emoções. Por exemplo, procure se lembrar agora daquele cheiro do bolo que você mais gosta. Ou do perfume daquela pessoa que você ama. Sensações como, por exemplo, as meninas adoram isso. Imagina aquela lousa e eu com a minha unha fazendo assim na lousa. Tem gente que dá aquela sensação, aquele arrepio. Ou imagine você mastigando papel alumínio. Se você se arrepiou ou sentiu uma aflição, é o seu lado sinestésico. Ok?
Odores e sabores também fazem parte do sinestésico. Está a fim de fazer um teste de autoconhecimento? Então pega um papel e uma caneta lá. Para que é esse teste? Para você saber se você agora está mais visual, auditivo ou sinestésico. Então, tá pronto? Se não, dá uma pausa aí. Então vamos lá. Você vai marcando A, B ou C no papel. Vamos ler as questões, você marca e depois nós vamos contar quantos A's, B's e C's você marcou, tá? É tranquilo. Então vamos lá. Pergunta para você. Eu gostaria mais de fazer esse exercício por escrito, verbalmente ou realizando tarefas? A, B ou C? Não pensa muito não. O que vier na mente você já coloca, tá? 2. Eu gosto mais de ganhar um presente bonito, sonoro ou útil? 3. Eu tenho mais facilidade de recordar nas pessoas a fisionomia, o nome ou as atitudes? 4. Eu aprendo mais facilmente lendo, escutando ou fazendo? 5. Atividades que mais me agradam: fotografia, pintura, música e oratória ou escultura e dança? 6. Na maioria das vezes eu prefiro observar, escutar ou fazer? 7. Ao recordar momentos felizes, me vem à mente as cenas, os sons ou as sensações? 8. Nas férias, eu gosto mais de visitar lugares bonitos, repousar em lugares silenciosos ou participar de atividades? 9. Eu valorizo nas pessoas principalmente a aparência, o que elas dizem ou o que elas falam? 10. Eu percebo que alguém gosta de mim pelo jeito de me olhar, pelo jeito de me falar ou pelas atitudes que manifesta? 11. Meu carro preferido tem que ser principalmente novo e bonito, silencioso para eu poder ouvir música ou espaçoso e bem equipado? 12. Quando vou comprar alguma coisa, eu procuro olhar bem o produto, ouvir o vendedor ou experimentar? 13. Eu tomo decisões com base no que vejo, no que escuto ou no que sinto? 14. O que em excesso mais me incomoda é ajuntamento, luminosidade ou barulho? 15. Característica que mais me agrada: colorido, afinado ou saboroso? 16. Em um espetáculo, eu valorizo mais o quê? A iluminação, a eloquência ou a gesticulação? 17. Enquanto espero uma pessoa, eu procuro observar o ambiente, ler, ouvir música, escutar conversas ou andar e mexer com as mãos? 18. Eu me entusiasmo mais quando os outros mostram, falam ou fazem? 19. Ao consolar alguém, eu procuro mostrar um caminho, levar uma palavra de conforto ou oferecer dinheiro ou algo? 20. O que me dá mais prazer? Visitar uma exposição, assistir a um espetáculo musical ou brincar num parque de diversões? Agora você vai contar quantos A, B e C você marcou e vai multiplicar por 5. Assim você vai ter o seu percentual de visual, auditivo e sinestésico. Então, se você chegou, por exemplo, a 4, marcou 4 As, 5 vezes 4, 20, 20% visual. Ok? Então, faça as contas aí. Bom, você pode
pode fazer isso também daqui a pouco, no final do nosso bate-papo. Agora, até voltando aqui nesse assunto, é importante você não apenas saber em você. Por que é importante você saber isso se você é mais visual, auditivo ou sinestésico? Os visuais aprendem melhor de um jeito. Auditivos aprendem melhor de outros, sinestésico de outros. Então, para você estudar, para você trabalhar, existem metodologias mais adequadas. A gente explica isso aí no curso. Há maneiras também de você descobrir isso no seu cliente. E isso seria fantástico, tá? Durante o bate-papo da negociação e das vendas. Por quê? Se eu percebo que o meu cliente, por exemplo, é mais auditivo, eu vou utilizar com ele um bate-papo, um diálogo específico para auditivos. Se ele é visual, a mesma coisa, um bate-papo, um diálogo específico para visuais. A gente explica isso aí detalhadamente no curso de PNL, tá? Requer um pouquinho mais de treinamento, mas é muito interessante e importante, uma ferramenta de persuasão e vai fazer ele entender você muito melhor. É você falando a língua do seu cliente, tá? Metamodelo de linguagem. O que seria isso? As palavras têm conteúdos personalizados para cada pessoa. Como assim? Expressões do tipo bem-estar. O que é bem-estar? Bem-estar pode significar coisas diferentes para pessoas diferentes. Bem-estar para mim pode ser estar se sentindo relaxado. Bem-estar para outra pessoa pode ser estar sem dor. Bem-estar pode ser estar dormindo. Bem-estar pode ser estar pescando. O que é bem-estar? Não tem um significado específico. Tá? Então, isso é importante. Além disso, quando as pessoas conversam, comumente elas omitem, generalizam e distorcem uma série de frases, uma série de informações. Como assim? Qualquer diálogo que você tem com qualquer pessoa, é comum, por exemplo, ela generalizar as coisas. Eu acabei de fazer isso. Eu falei qualquer diálogo com qualquer pessoa, ou seja, incluí todo mundo, generalizei. As pessoas fazem isso o tempo todo. Fiz de novo. Tá? Então é importante você perceber quando as pessoas estão generalizando. Mesma coisa acontece com as omissões. As pessoas fazem frases, englobam coisas e pessoas que não estão lá. Por exemplo, as pessoas não falam bem desse tipo de produto. Não, peraí, as pessoas quem? Você está omitindo. É importante você descobrir o que a pessoa está omitindo. E as distorções também acontecem. As pessoas costumam distorcer as coisas que elas ouvem e dão um significado pessoal para elas. Tá? Eu sempre conto aquela história sobre distorção. Aconteceu numa reunião lá no Alcoólatras Anônimos, né? Primeira reunião, grupo novo e tal. Aí, pessoas estavam lá reunidas, o instrutor, boa noite. Eu sei que muitos estão pensando se deveriam estar aqui agora ou não. Então, eu farei uma demonstração para vocês da importância de vocês estarem aqui. Aí ele pegou 2 copos assim, encheu um copo com água e outro copo com pinga. Os 2 ficaram da mesma cor. Aí ele pegou o copo com água, pegou um vermezinho que tinha lá, jogou no copo, ele ficou ali nadando para lá e para cá. Aí ele pegou outro copo com pinga, jogou o vermezinho deu 2 voltas e morreu. Aí ele falou, vejam só isso, vejam o efeito, né, da pinga, o que aconteceu com o vermezinho, o que vocês podem tirar dessa experiência? Uma das pessoas falou, é o seguinte, quem bebe não tem vermes, então tô legal, tô indo embora. Ou seja, ele distorceu aquela mensagem, a intenção, né, para a maneira dele e foi embora. Isso acontece bastante, né? Rapport. Rapport é uma ferramenta muito importante. Muitas pessoas procuram um curso lá de PNL principalmente por causa do rapport. Então, vendedores adoram rapport, paqueradores adoram rapport, quem vai fazer uma entrevista de emprego é muito importante o rapport, mas o que é o tal do rapport? O rapport vem do francês, empatia. É você gerar uma empatia, uma confiança com a pessoa rapidamente. Então, funciona mais ou menos assim. Você está conversando com alguém, pode ser uma situação de venda, numa entrevista, como eu falei, uma paquera, qualquer situação que você
seja conversando com uma pessoa que você conheça ou esteja conhecendo agora. Você começa a utilizar as técnicas de rapport, que a pessoa normalmente não percebe. E o que passa na mente da pessoa? Poxa, como esse cara é bacana. Nossa, esse cara é muito parecido comigo, que interessante isso. E para nossa mente, pessoas parecidas são automaticamente o quê? Confiáveis. E aí, você faz um teste. Se aquela pessoa responder positivamente ao seu teste, ele está em rapport, você pode passar a conduzir a pessoa. Tá? Então, claro, uma ferramenta de alta persuasão e, obviamente, deve sempre ser utilizada com toda a ética possível. Eu sempre falo nos cursos, tudo que você fizer sem ética, pelo lado mal, o universo vai trazer de volta para você. E não é diferente com as técnicas de rapport ou técnicas de venda. Então, o rapport é um pré-requisito, né, para qualquer pessoa que queira se comunicar melhor, vender ou persuadir alguém. Existem mais de um tipo de rapport. Por exemplo, tem o rapport de ambiente. Então, você entra na sala de alguém, do comprador ou do entrevistador, você já logo começa a prestar atenção na sala do cara. Dá uma filmada como que é a sala dele. Por exemplo, esse cara que está aparecendo na foto aí, ele tem muitas fotos de família na mesa dele. Você já percebeu que ele é um cara que dá muita importância à família. Poderia ser uma pessoa que tem foto de esportes radicais ou de um time determinado. Sabendo disso, você já pode utilizar isso aí durante um bate-papo, durante algum comentário que você vai fazer, ou pelo menos evitar fazer algum comentário que vá contra aquilo que ele acha importante para ele. Somado à pesquisa que você já fez com a empresa e nos seus clientes, vai te dar muito mais segurança e argumentação para você fazer a sua venda, a sua negociação e o seu rapport. Então, essa é uma coisa importante, rapport de ambiente. Para você continuar fazendo rapport, quando você vai falar com o seu cliente, já vá com um pensamento positivo. Não vá falando assim, ai, chegou aquele cara, tem que... Não. Já vá pensando no cliente como algo bom, como um eu te amo. Então, você vai criar, né, uma energia positiva para falar com o seu cliente. A gente pode estabelecer rapport de várias maneiras, tá? Por exemplo, espelhando o movimento da outra pessoa, sentando, gesticulando como a outra pessoa, usando os mesmos tipos, o mesmo vocabulário que a outra pessoa usa. Você pode usar o mesmo tom de voz, a mesma velocidade, o mesmo volume no bate-papo. Equiparar o humor. Então, isso é, inclusive, uma coisa muito interessante que a gente ensina nas empresas. Geralmente, quem trabalha no atendimento ao cliente, chega aquele cara pé da vida, né, com a empresa, e às vezes as empresas querem que a pessoa fale, calma, meu senhor, vamos resolver isso. E não é a melhor maneira. Se o cara chegar muito bravo na empresa, e com razão, o certo seria você equiparar o seu humor ao humor dele, ficar indignado junto com ele, certo? E depois você vai trazendo ele para a calma. Isso é estabelecer rapport. Usar o sistema representacional, que é aquele lance lá do visual, auditivo e sinestésico que nós vimos. Então, se ele for mais visual, usar um diálogo para visual e por aí vai. Então, você utilizando todas essas técnicas, você vai estabelecendo um rapport. Falando assim, pode parecer talvez muito fácil para algumas pessoas ou talvez muito difícil para outras pessoas. O fato é que, para que isso seja feito e funcionar, é importante a gente detalhar isso, é importante você assistir exemplos, você praticar bastante sob supervisão. No nosso curso, a gente destina aí pelo menos 2 horas, tá, para treinar o rapport de várias maneiras, detalhadamente, com várias pessoas, para você sair de lá realmente fazendo o rapport. E tem o backtracking também, repetição de palavras-chave, né? A pessoa fala assim, poxa, o cara atrasou a entrega do seu produto. Nossa, atrasou a entrega. Então você está repetindo a palavra-chave, a pessoa está tendo certeza que você está a compreendendo, a ouvindo, né? E preocupado com o que ela está falando.
Então, rapport é muito legal, é muito importante, é gostoso de treinar. Também é legal a pessoa interpretar o corpo. O corpo fala e não mente. A pessoa pode mentir, mas o corpo dela vai falar a verdade o tempo todo. Então, existem pesquisas aí que falam a respeito do impacto da mensagem sobre o ouvinte. Olha que legal. Quando nós estamos fazendo uma venda, nos comunicando, o que você fala representa apenas 7% da mensagem. 38% é o seu tom de voz. Então, essa questão de você falar mais alto, mais baixo, esticar um pouquinho, você pintar a sua voz, como estou fazendo agora. E 55% é o verbal, os gestos, os movimentos. Então, se eu estivesse conversando com vocês agora, sem me mexer, falando sempre na mesma velocidade, no mesmo tom e do mesmo jeito, todas as partes desse bate-papo, provavelmente até o final você estaria dormindo. Então, isso que é importante na comunicação. Tá? E, quando você está realizando uma venda, se você não se preocupar com isso, você vai estar colocando de lado tudo isso. De repente está passando só o verbal. Então, preocupe-se com a sua comunicação. Treine essa questão vocal, treine a sua postura, os seus gestos, os seus movimentos para ficarem naturais e congruentes com aquilo que você está falando. Ok? Então, falamos muito mais com o corpo do que com a própria voz. O que é incongruência? Incongruência é quando a linguagem do corpo não está de acordo com o que você está falando. Então, muitas vezes a pessoa mente e aí o que você fala não combina com o seu corpo. Coisas do tipo, e aí, tudo bem, cara? Tudo bem. Tá tudo bem? Claro que não. Tudo bem. O cara falou uma coisa, mas o corpo dele mostrou outra. Então, existem todo um estudo para você fazer a leitura corporal, identificar uma série de coisas. Por exemplo, você pode analisar a pessoa por movimento de sobrancelha, movimento nos olhos, nos lábios, nas mãos, nos dedos, nos braços, nos pés, de acordo com a inclinação do corpo. Então, a gente explora, a gente fala sobre isso no nosso curso para você aprender a identificar alguns sinais quando a pessoa está mentindo, quando a pessoa está blefando, quando ela está desconfortável com você, ou com o assunto, com o seu produto. E isso é muito legal, tá? Eu já fui coordenador de curso e faculdade, usava muito isso aí. Várias vezes apareciam lá na sala alunos ou professor com aluno com alguns problemas, conversando com um, conversando com o outro e tal. Eu logo percebia quem que estava falando a verdade, quem que estava tentando me enrolar. Então, é uma técnica muito bacana para você aprender também de PNL. Mais algumas dicas para você vender e negociar melhor. Lembre-se, qualquer tipo de apresentação, é legal você usar aquela famosa técnica do AIDA. Ou seja, despertar o interesse na pessoa, o desejo, tá? A atenção primeiro e fazer a pessoa agir. Então, qualquer comunicação é assim. Você recebe um e-mail, por exemplo. Primeira coisa, você vai olhar no teu e-mail o que é. Quem mandou e o assunto. Se te interessar, você abre. Se não, você deleta. Ou seja, o primeiro passo é a atenção. Chamar a atenção. Depois, vamos dizer que você abriu o e-mail, você está lendo. É importante que seja interessante para você continuar lendo. Gerar interesse. Naquele texto interessante, vai ter argumentos que passem para você o desejo de ter o produto ou serviço. Aí vem um texto persuasivo, para gerar desejo. E fazer a pessoa agir. Ou seja, muitas vezes a pessoa vê o seu produto, fica com vontade e fala, poxa, legal, mas ela não compra. Então, faz a pessoa fechar. Ligue já. Não é assim que aquelas propagandas fazem? Ligue agora para o número que está aparecendo na sua tela. Isso é a ação. Então, o AIDA é uma boa maneira de você trabalhar. Uma coisa que eu sempre falo para os vendedores, vendedor bom já sabe disso. Cliente não compra produto. Cliente não compra serviço. Se você está vendendo produto ou serviço, você está vendendo errado. O cliente compra benefícios.
é bem diferente. Então, se eu estou comprando, por exemplo, um ventilador, não adianta você vender para o cara, esse aparelho é feito do material assim, pesa tantos quilos, tem um sistema. Não estou interessado na parte técnica. Quais os benefícios que eu quero? Ele refresca? Ele vai me dar conforto? Ele é silencioso? Ele é, de repente, bonito, estético, no lugar que eu quero pôr? Esses são os benefícios que eu procuro. Então, você vai vender sempre o benefício, não o produto. Ok? As pessoas não estão interessadas em você. Elas estão mais interessadas nelas mesmas. Então, quando você estiver fazendo a sua venda, tire essas palavras eu, minha, meu, e sempre foca você, a sua, o seu, porque é isso que importa para ela, tá? Ela é a pessoa mais importante para ela. Falando em importância, como fazer o seu cliente se sentir importante? Cumprimente-o, obviamente, não é? Sorria. Quando você sorri, você está mandando uma mensagem, uma energia, a tendência é a outra pessoa achar você agradável e sorrir de volta. Ouça o que a pessoa está falando, deixe o seu cliente falar. Você pode até esperar 1 minuto antes de responder. Por quê? O vendedor de muito tempo, ele tem tudo na ponta da língua. Mas às vezes o cliente faz uma pergunta que para ele é tão importante, se você responder de bate-pronto, pode dar a impressão de que você não deu a atenção suficiente. Então você chega a dar aquela, né, para você mostrar que você está refletindo e aí você responde. Trate-o sempre pelo nome. As pessoas gostam de ser chamadas pelo nome. Se você tem dificuldade de lembrar o nome, marque já do lado quando estiver falando com ele. E como eu falei, use as palavras dele, você, seu, e não eu, mim, minha e meu. Ele vai se sentir mais importante assim. Ouça habilmente. Então, olhe para a pessoa que está falando. É terrível a pessoa estar falando com você e você está viajando, olhando para outros lugares. Olha aqui, ou nos olhos das pessoas. Você pode se inclinar sobre o seu interlocutor para mostrar interesse. Então, quando ele está falando uma coisa importante, você pode dar aquela inclinadinha, né, para você mostrar que você está interessado. Isso é o corpo falando. Se ele fizer isso falando com você, ele está demonstrando um total interesse no que você está falando. Faça perguntas. Perguntas demonstram que você está interessado, tá? Isso é importante. Parafraseie, ou seja, fale um pouquinho do que ele está falando. Olha, para mim o mais importante é tal, tal e tal coisa. Você, ok, tal e tal coisa. Muito bem, então eu vou apresentar para você. Você repetiu o que ele falou, ele entendeu o que você entendeu. Envolva-se no assunto. Mesmo que você não goste daquilo, ache que aquilo é um saco e tal, poxa, tem que estabelecer o rapport com o cara. Então você tem que mostrar que você está interessado naquilo que ele está falando. Não interrompe, não corta o cara. Convença habilmente. Faz parte das pessoas serem desconfiadas, serem céticas, quando os vendedores querem vender alguma coisa ou quando alguém pode obter alguma vantagem sobre você. Então, uma das maneiras de você cortar, quebrar um pouquinho esse ceticismo, é você usar alguém como referência e não apenas você. Então, por exemplo, se o cara falar assim, poxa, mas isso aqui é bom mesmo? Você é vendedor, não é você falar, olha, isso aqui é muito bom, você é suspeito. Mas quando você fala, os meus clientes estão comprando, estão adorando, tive uma cliente lá e tal que comprou, elogiou muito, conta uma experiência de alguém, você está usando como referência uma outra pessoa, que não está aqui, mas vai dar muito mais confiança para ele. Tá? Isso é uma coisa interessante para você fazer também. Condicione a pessoa a dizer o que você quer. Então você dê razões para a pessoa dizer sim. Mostre benefícios para ela. Leve ela para o lado do sim. Então, se eu estou vendendo um curso, por exemplo, de inglês ou idiomas, aquela técnica que é, inclusive, conhecida. Você
Não acha que nós estamos num país, vivendo num mundo cada vez mais globalizado? A pessoa, claro, vai falar assim. Você não acha que esse mundo globalizado é muito importante conhecermos novos idiomas? O inglês está sendo o idioma mais importante? A pessoa vai falar sim. Não seria ótimo você ter fluência em inglês em pouco tempo? Então, temos aqui um novo curso e tal que supre essas necessidades de uma maneira blá, 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 blá. Então você sim, sim, sim e entrou com o seu produto. E aí você não vai perguntar para a pessoa, você gostaria de se matricular no nosso curso? Ela pode pensar, dizer sim ou não. Você vai fazer ela escolher entre 2 sims. Então você gostaria de fazer inscrição nesse curso à vista ou pagando a prazo com o nosso pagamento facilitado? Então você deu 2 opções para ela e as 2 fazem parte do curso. Ok? Então são exemplos de como você trabalhar usando 2 sims. Outra dica bacana, venda primeiro para a mente. Tudo acontece primeiro na mente. Então se eu estou vendendo um vaso ou um enfeite de casa, a pessoa fala, poxa, não sei se eu compro isso aí ou não. Você pode perguntar para ela, onde você colocaria isso na sua casa? E a pessoa já vai criar na mente dela, eu colocaria em cima da mesa de jantar. Nossa, ia ficar muito bonito ali. Ou seja, você já vendeu na mente dela. Ela já comprou a ideia na mente, já colocou na casa dela e se encantou. Aí é meio passo. Então, venda primeiro para a mente, que vai ficar muito mais fácil vender para a pessoa que está na sua frente. Utilize também gatilhos mentais, são chamados de armas mentais. São técnicas de persuasão que se relacionam com aspectos mais instintivos, emocionais e sociais presentes no ser humano. Dizem que esses gatilhos podem aumentar em até 1000% o resultado das vendas. Existem vários gatilhos mentais aí. Então, aqui eu listei pelo menos 30 deles, né? Não vamos falar sobre todos eles agora, mas vamos pegar um exemplo aqui. O número 7, por exemplo, novidade. É comprovado que as pessoas adoram novidades. Então, quando você coloca um produto, um serviço lá como novidade, lançamento, as chances de ele vender aumentam. Eu estava no shopping outro dia passeando, tem aqueles quiosques que vendem aparelho de musculação. Aí eu vi lá um aparelho lá, o top de linha deles, lançamento e tal. Aí eu fui lá olhar, olha que interessante. É o mesmo aparelho que estava sendo vendido no ano passado. Eles tiraram o aparelho 1 ou 2 meses dos shoppings, colocaram de volta, só que eles pintaram a parte da frente de preto, puseram uma borracha diferente aqui, tal, deram uma maquiada, trocaram o nome, né? E colocaram o lançamento com o preço lá em cima. Então, o que é novidade gera mais interesse, mas é exatamente o mesmo aparelho maquiado, tá? Agora, como eu falei, existem 30 maneiras aí, 30 gatilhos para serem explorados. Não dá tempo de a gente falar sobre muita coisa, que o nosso bate-papo é mais para vocês conhecerem essa questão do que é a programação neurolinguística e como ela pode ser usada. Claro que é importante treinar isso. Aqui são algumas imagens, então eu tenho um curso de negociação e vendas com PNL, é um curso de 2 dias, tá? Sábado e domingo, o dia inteiro. As pessoas me procuram para fazer esses cursos, ou às vezes as empresas me chamam para ministrar o curso lá dentro, em company, para os colaboradores, para os gerentes de vendas. Então, é um curso que tem uma carga de treinamento prático também. O treinamento de PNL é muito bacana, a gente trabalha em trios, para todo mundo aplicar a técnica, para todo mundo receber a técnica, dar feedback. Então, isso que vai gerar, né, o conforto, a prática, para você aprender isso no seu dia a dia. Esse aqui é o treinamento que eu falei para vocês. Quem quiser saber mais detalhes sobre isso, passa um e-mail para mim, faz contato comigo. É muito fácil me achar no Google ou na internet. Eu tenho um site, tenho um blog, né? Você pode colocar ou meu nome, Sérgio Henrique Faria, ou Estúdio da Mente, que você logo vai me achar lá. Meus e-mails estão lá no blog também. Tem um Facebook, pode me adicionar no Face. Espero que você tenha gostado. Boas vendas, bons negócios e até mais.